Repito, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Minha mensagem hoje tem muito a ver com este momento que nós estamos vivendo. Seu título é: O que acontece numa casa de oração? Hoje, agora pela manhã, em 1 Coríntios 14, à noite, no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, no mesmo tema, no texto que o pastor Elias fez referência na sua oração. Versos 23 ao de número 26. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar, e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Porém, se todos profetizarem, e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está, de fato, no meio de vós. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. E nós dizemos amém. A carta que nós estamos lendo, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma das mais antigas do Novo Testamento. Foi escrita pelos mais aguçados intérpretes no ano 54 ou 55. É muito cedo. E ela nos permite enxergar pela fresta, pela fechadura, como era o culto da igreja do Novo Testamento. É interessante notar que, tão cedo quanto foi possível, os cristãos começaram a construir lugares separados para o culto, para a oração e para o serviço a Deus. Mesmo quando a oposição era muito grande, mesmo quando havia muitas restrições, crentes construíam, anexas às suas casas, espaços grandes, salões grandes, para que os irmãos pudessem se reunir, ainda que a igreja compreendesse que Deus não habita em construções feitas por mãos de homens, como ele diz na sua palavra. Ainda que eles compreendessem isso, eles compreendiam também que a pregação do evangelho, para ser pública, deve acontecer num lugar com estrutura, para acolher as pessoas que iriam se achegar, tanto para prestar culto a Deus, como aqueles que pela primeira vez iriam ouvir a sua palavra. Se você se interessa por isso, você vai achar interessante quando nós vemos ruínas antiquíssimas de igrejas construídas já no século I. Os romanos, sempre quando construíam suas casas, colocavam algumas lojas na frente. Mas essas lojas, que obviamente eram alugadas, mas essas lojas eram caracterizadas com marcas de culto cristão. Púlpito, por exemplo, era muito comum que ele fosse feito com o tampo de madeira, como a Bíblia recomenda, mas a estrutura de pedra. E nós encontramos púlpitos antigos em algumas dessas ruínas. Batistérios, como aqui há atrás de mim, muitas casas antigas do século I com batistérios, e os batistérios, por sua vez, com mosaicos, com ilustrações dos evangelhos, pães e peixes, todos esses símbolos cristãos, cruzes. Sempre é o que eu quero ressaltar aqui na minha primeira colocação. Tão cedo quanto foi possível, a igreja começou a construir lugares separados para o culto, para a adoração a Deus e para a pregação da palavra. Os primeiros cristãos tinham muita resistência à palavra templo. Não gostavam desta palavra, porque a palavra templo implica ser o lugar onde aquele Deus
principalmente no tempo onde se adoravam a muitos deuses, implicava ser a residência, a morada, onde aquele Deus habitava. E os cristãos afirmavam sempre: Deus, o único Deus, não habita em construções feitas por mãos humanas. Então não chamavam de templo, chamavam de casa de oração. Eu gosto muito desse nome. Casa de oração. Como o profeta Isaías falou: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O que acontece numa casa de oração? É isso que eu quero olhar com os irmãos neste texto. Até quando surgiu esse nome Batista, do qual nós nos apropriamos, nome dado aos mais radicais, as alas mais radicais da Reforma Protestante, eles não aceitavam que uma construção fosse chamada de igreja ou que ela fosse chamada de templo, mas chamavam sim de casa de pregação e principalmente chamavam de casa de oração. O que acontece? Repita a minha pergunta. O que acontece numa casa de oração? Você está com o texto aberto aí. Ele diz assim: se toda a igreja se reunir num mesmo lugar. Esta é a primeira coisa que acontece neste lugar onde nós estamos. Esta é a primeira coisa que acontece numa casa de oração. A igreja, a família de Deus, o povo de Deus se reúne. Vivemos o tempo em que as pessoas valorizam muito o seu isolamento, o seu conforto, a sua individualidade. A gente está disposto até a pagar um pouquinho mais caro se o que nos for trazido for um pouco mais confortável. A ideia bíblica de igreja deve, na nossa mente, meus irmãos e irmãs, passar por cima desses valores do nosso tempo, porque o valor bíblico de igreja é que a igreja toda se reúne, as pessoas se deslocam, saem das suas casas para estar juntas num lugar comum, onde elas se reúnem num propósito comum: prestar culto ao Senhor Deus. Toda a igreja se reúne no mesmo lugar. Eu li e achei tão bonita a leitura que fiz de uma igreja em algum lugar que tinha um candelabro, um lustre muito grande, somente com os bocais. Cada crente chegava e trazia uma lâmpada e encaixava a lâmpada e se assentava. E o outro chegava e trazia uma lâmpada e encaixava a lâmpada, e a cada um punha-se uma lâmpada. Quando a igreja estava toda ali, a casa ficava iluminada, aconchegante, confortável. Mas se faltasse um, faltava um pouquinho de luz. Acredito que na família de Deus é assim. Quando falta um, falta um pouquinho de luz. Por vezes, nossos irmãos e irmãs se ausentam por viagem. Nós temos alguns hoje que estão viajando e nós oramos por eles. Por vezes, alguns de nossos irmãos e irmãs se ausentam por doença. Nós vivemos, irmãos, como uma família do Senhor. Na nossa família, se a gente vai se assentar ao redor da mesa e falta um, faz falta, não faz? Na igreja do Senhor, faz falta quando um falta. Se há, Deus tenha misericórdia, se há ausência por desinteresse, por frieza espiritual, então nós temos que orar 2, 3, 4 vezes mais, para que o calor da fé aqueça até o coração esfriado. A casa de oração é erguida por Deus para que a igreja se reúna num mesmo lugar. Li também de uma senhora de idade a quem o seu médico proibiu de sair à noite por causa da sua saúde, e ela disse: mas doutor, a minha igreja se reúne à noite, eu tenho que estar com a minha igreja. E o médico disse: mas minha senhora, na sua idade, eles não vão sentir falta da senhora, não. E ela respondeu: eu é que sentirei falta da minha igreja. Casa de oração, erguida por Deus,
para que toda a igreja se reúna num mesmo lugar. Propomos, irmãos, este lugar com alguns assentos ainda disponíveis, para que Deus traga ainda outras pessoas. O apóstolo Paulo narra essa cena. Se a igreja se reunir num mesmo lugar, você me permite saltar a parte sobre as línguas estranhas nesta mensagem? Apenas para que ninguém fique sem esclarecimento, a igreja de Corinto manipulou um dom que acompanhava os apóstolos, transformando-o numa figura debochada do que era o verdadeiro dom de línguas. Faltava-lhes instrução, a qual o apóstolo Paulo proveu nesta carta, corrigindo um erro de prática e um erro de doutrina. Quero ir direto ao assunto seguinte. O apóstolo Paulo fala: se toda a igreja estiver reunida no mesmo lugar e entrarem indoutos ou incrédulos. Quem é o indouto? É aquele a quem falta certa compreensão da fé cristã. É aquele convertido, crente e salvo, mas que em sua caminhada cristã ainda fraqueja. Este é chamado de indouto. E ele é acompanhado pelo incrédulo, aquela pessoa que verdadeiramente ainda não se converteu. Agora imagine a cena, que a igreja reunida, obviamente então ela se reunia num lugar acessível, obviamente ela se reunia num lugar visível, obviamente ela se reunia de portas abertas, porque entra pelas portas da igreja o indouto, e entra pelas portas da casa de oração o incrédulo. Convém ressaltar, uma das grandes motivações que tivemos para a construção deste espaço é porque ele fica mais pertinho da rua. É mais fácil para o indouto entrar, é mais fácil para o incrédulo entrar. A igreja se reunia com portas francas, com acesso livre, para que essas pessoas, a quem o apóstolo Paulo chama de fracas na fé, ou até mesmo pessoas não convertidas, entrassem. E aí ele preceitua que tipo de reunião deve acontecer na igreja. Se eles continuassem praticando as suas doutrinas erradas, as suas práticas inconvenientes, o indouto, o incrédulo iam concluir que aquela igreja era composta por um bando de loucos. Talvez algum dos presentes já tenha tido essa impressão ao participar de determinado culto evangélico. Se, porém, o apóstolo Paulo diz, verso 24, se todos profetizarem, como eu posso interpretar essa expressão? Eu interpreto que todos os presentes se envolvem com a proclamação e com o ensino da palavra de Deus. Não sei se todos naquela igreja ocupariam o púlpito para trazer a mensagem, mas acredito que numa congregação em que cada um de nós tem o Espírito Santo, nós todos podemos nos envolver com a pregação da palavra de Deus, ouvindo-a com reverência, assinalando por nosso comportamento, postura física e atitude durante a pregação, assinalando que ela é importante para nós, respondendo com fé. Há coisas, meus queridos, meus amados e amadas, que não precisam ser ditas para que as pessoas possam perceber. Se num ambiente tal como este, o coração de todos nós é tocado pelo Espírito Santo, a palavra de Deus é nos trazida com clareza e com instrução, sem que ninguém diga nada. Como diz aquela música, há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Essa linguagem é meio testemunho de Jeová. Há mais do que isso, o próprio e Santo Espírito de Deus agindo entre nós de forma que nem mesmo o incrédulo, que nem mesmo o indouto pode negar. Toda igreja profetiza quando toda ela coopera com a pregação da palavra,
com seu respeito e reverência, com a sua intercessão. Eu dou graças a Deus pelo grupo de irmãos que se dispõe a interceder durante todos os cultos da noite. Eu posso dizer a diferença que faz. Toda igreja profetiza quando é uma igreja acolhedora, receptiva àqueles que estão visitando, que estão se achegando. O grande Spurgeon, o grande pregador da palavra de Deus, ao terminar as suas pregações, não fazia convites à frente, não fazia com que a pessoa que quer tomar uma decisão venha à frente, nunca fez. Mas fazia sim com que os membros da igreja fossem atentos aos visitantes presentes, e os membros da igreja pregassem a palavra no fim do culto àqueles visitantes que estavam ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez. Eu acho que isso é melhor do que fazer apelo. Uma igreja acolhedora, que abraça as pessoas, que as recebe, profetiza, anuncia a presença de Deus no meio de si. Se todo culto caminha nessa direção, para a pregação clara do Evangelho, se todo culto caminha para a direção clara de que nós estamos aqui porque Deus está aqui, e o nosso coração se envolve com a presença do Senhor no meio de nós, verso número 24, esse indouto, esse incrédulo, é por todos convencido, por todos julgado, e o texto diz: os segredos do seu coração se tornam manifestos, algo que somente o Espírito Santo pode fazer, algo que somente a pregação da palavra de Deus pode fazer. Paulo está aqui sim, ensinando que tipo de culto a igreja deve prestar. O culto estático, emocionante, mas sem conteúdo, não manifesta segredo do coração de ninguém. Pelo contrário, os enterra bem fundo. O culto onde a espada de dois gumes, a espada do Espírito, a palavra de Deus é exposta com clareza, com fidelidade e com compreensão, faz com que o Espírito de Deus atue no coração de todos os presentes, inclusive indoutos, inclusive incrédulos, e faça-lhes perceber a realidade do Senhor e da sua palavra. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e, prostrado com a face em terra, adorará a Deus. Este é, meus irmãos queridos e amados, o verdadeiro momento de adoração no culto. Não é quando a gente fica em pé e canta com muita emoção esta música chamada Logo de Manhã, que é uma música tão bonita. Ela é bonita, mas não é ali que a adoração acontece. A adoração acontece quando a palavra de Deus chega ao seu coração, em particular, no íntimo do seu encontro com o Senhor, da sua comunhão com Deus. E aí você e Deus, no meio da congregação, você se prostra em terra, você se quebranta, você se arrepende, você abandona os caminhos pelos quais tem seguido, para que Deus guie a sua vida. Nesse momento nós adoramos a Deus. E o texto ainda continua: adorará a Deus. A versão que eu estou usando diz: publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Imagine diferentes comentários feitos no final do culto, e alguém sai na porta e diz assim: o culto de hoje foi porreta. O outro sai e diz assim: o culto de hoje teve a música e os fogos de artifício e a fumaça e a luz colorida que eu gosto. Troco tudo isto para que alguém diga: verdadeiramente o Senhor está neste lugar. No tempo, irmãos, em que, sob o rótulo de evangélico, se faz as coisas menos bíblicas e mais
para usar a palavra de Paulo aqui, loucas, nós precisamos nos lembrar que o objetivo de nos reunirmos como igreja é adorar somente a Deus, perceber a sua presença e ser tocados pela sua palavra. Para isto, meus irmãos e irmãs, se ergue uma casa de oração. Que fazer? Ele pergunta. Que fazer, pois, irmãos? Façamos tudo que a palavra de Deus nos ensina e prescreve: oração e testemunho, contribuição e cântico, pregação e intercessão. Façamos tudo para alcançar os propósitos de Deus. Façamos tudo que a Bíblia nos orienta a fazer para a edificação, para que no final do culto você saia daqui mais fortalecido em sua fé do que entrou, para que no final do culto você saia daqui renovado em seu propósito de seguir e servir a Cristo nos próximos 7 dias, até que nos reunamos outra vez, para que você sinta que você tem maior conhecimento de Deus e da sua palavra, mais intimidade e mais amizade com Ele, para que você tenha em sua vida a bênção de orações respondidas, para que você veja seu caráter ser moldado na semelhança do caráter de Cristo em seu comportamento diário, para que você possa ter a alegria de ganhar 1, 10 e 100 pessoas para Jesus. Para isto se ergue uma casa de oração, para que seja edificada a igreja de Deus e as vidas que a compõem, e para que nossa vida seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Esta é a minha mensagem na manhã de hoje. Os irmãos não estão acostumados a me ouvir pregar só por 20 minutos, né? Até feições surpresas eu vejo aí. Mas porque eu quero terminar com um momento em particular de intercessão e chamar aqui 3 homens e 3 mulheres para nos levar em oração. Irmão Demilson, por favor. Irmão Vantuil e irmão Josimar. Aqui, não é aí não, aqui, por favor. Irmã Elaine, por favor. Irmã Priscila. Eu vou chamar mais uma irmã Renilza, por favor. Aqui no púlpito, pela questão do microfone, viu, minha gente? Aqui em cima. E eu distribuirei aos irmãos 6 pedidos de oração.